Fala pessoal, seja bem-vindo então a mais um vídeo do canal. Esse é o segundo vídeo da série Como Gerar Valor para a Enfermagem. E no tema de hoje iremos falar sobre a habilidade. E como que a habilidade é algo que vai transformar a enfermagem. Na verdade, uma das coisas que transforma a enfermagem. Mas eu digo, a transformação, anota aí, a transformação da enfermagem começa com a transformação de mim mesmo. Ok? Por que eu falo isso? A enfermagem, como eu disse no primeiro vídeo, ela é uma classe. E essa classe é formada por profissionais que são pessoas. Eu, você, os outros. Né? Então, para eu valorizar uma classe, eu tenho que valorizar a mim. Consequentemente, eu valorizo os demais profissionais como um todo. E aí, um bom exemplo puxa o outro. E por que eu digo que a habilidade é algo tão importante para poder ter um crescimento, inclusive um crescimento notável, né? Vamos conceituar a habilidade? A habilidade é você fazer algo muito bem feito, ou fazer algo acima da média, né? Rafael, mas eu não quero ser o melhor. De forma alguma, você não precisa ser o melhor, você tem que fazer algo muito bem feito. Tá? E aí vamos pegar um exemplo de habilidades que são replicáveis e de habilidades que não são replicáveis. Se você pensar, né, eu posso deixar você um dia inteiro, um ano inteiro treinando com o Messi, por exemplo, você não vai adquirir a habilidade que ele tem para jogar bola. Porque essa habilidade é uma essência dele, é algo, vamos dizer, já é um dom. Né? E aí, se você pensa que essa habilidade não é replicável, eu não posso ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, se eu não tiver uma predisposição ou uma tendência, se eu não fizer isso há anos, eu não vou conseguir nem fazer o que ele faz. A verdade é essa. Agora, diferente de uma outra habilidade, que nós vamos trazer, por exemplo, para a classe, né, para a rotina nossa da enfermagem. Fazer uma punção venosa. A punção venosa, existe pessoas que têm uma facilidade, outras têm habilidade. E aí tem aquelas pessoas que simplesmente não sabem funcionar, ou não querem, ou não conseguem. Eu posso te falar uma coisa? Essas que não conseguem, que têm dificuldade, é porque tentaram uma vez, acharam difícil, 2 acharam difícil e não persistiram nessa técnica. Não falo no mesmo paciente, né? Mesmo que o protocolo fala que é 2 técnicas por profissional. Né? O protocolo manual da Anvisa é relacionado à prevenção de manutenção e prevenção de risco de infecção dos catéteres de inserção periférica, né? Então, mas se aquela pessoa tiver a persistência de pegar uma dificuldade e insistir naquilo, ela vai ser uma pessoa habilidosa, tá? Então, a persistência leva a uma habilidade. E aí, quando eu falo uma habilidade, como eu disse, que é uma pessoa que consegue fazer algo muito bem feito, e existe também habilidades que vão te destacar muito mais do que outras pessoas. Habilidade, nada mais nada menos também que um conhecimento que você adquire, né? Não necessariamente algo prático, vamos dizer assim, mas é um conhecimento que você adquire que isso faça com que você execute uma outra tarefa de forma muito habilidosa. E eu dou um exemplo para vocês. Hoje eu estou como enfermeiro, trabalho inclusive numa uma empresa de distribuição de material e medicamento, né, de linhas especiais. E vamos voltar um pouco na história para vocês entenderem como que uma habilidade que eu adquiri no passado refletiu na área da enfermagem e fez com que eu crescesse muito rápido e de forma muito, vamos dizer, exponencial, deu um salto muito grande dentro da enfermagem. Né? E começou, não foi quando eu estava na enfermagem, começou quando eu era simplesmente um atendente de telemarketing. Rafael, o que tem a ver você atendente de telemarketing com a enfermagem? Por que essa habilidade do telemarketing te salvou? Então, como telemarketing, eu tinha entrado numa empresa, eu estava como atendente, e aí dentro dessa empresa tinha um processo seletivo. E com 6 meses de empresa, eu fiz meu primeiro processo seletivo lá dentro. E esse processo seletivo era para a área de monitoria, né, que escuta a ligação dos outros atendentes para poder dar nota, dar feedback, né, para treinamento, enfim. É um protocolo que tem dentro da telemarketing. E eu não passei. Eu falei, não é possível que eu não passei. Eu não passei, mas acontece, eu tive uma negativa. Só que eu não passei porque o gestor que me avaliou, ele tinha uma outra vaga de assistente de planejamento. Então a vaga era para monitoria, para monitor de chamadas. Eu não passei, só que ele me viu em uma outra área, que era a área de assistente dele, que ele era analista de planejamento. Eu fui promovido como assistente de planejamento. Só que eu não fiquei sabendo naquele momento. Eu fiquei sabendo 1 mês depois, porque a vaga correu, e aí eu não teve um processo seletivo para essa vaga, mas ele, sem me avisar, tinha me selecionado para aquela vaga. E o que fez
ele me escolheu daquela forma, ele acreditou que eu tinha um potencial para a área mais ali de planejamento. E aí eu aprendi muito com ele. Quando eu, recebi a notícia, eu fiquei extremamente satisfeito. E aí eu já estava fazendo técnico em enfermagem, eu também já estive como técnico em enfermagem. Então, no momento, eu estava estudando para técnico em enfermagem, foi meu primeiro emprego de carteira assinada. E aí eu aprendi muito a mexer no Excel, né? PROC-V, QuantSci, diversas fórmulas que, se você parar para pensar, muita gente não domina. Muita gente não tem essa facilidade. Uma das coisas mais gostosas que eu aprendi na vida, na área da telemarketing ou na empresa de telemarketing, foi a trabalhar com esse analista, e eu aprendi o Excel. Por quê? Porque eu tinha foco já na enfermagem, eu estava faltando um ano mais ou menos para eu formar como técnico em enfermagem, e eu continuei trabalhando com ele, com esse analista. E aí eu aprendi muitas habilidades, muita coisa com Excel. Formei, pedi para sair, negociei, fiz um acordo com ele, eu saí da empresa como analista, eu fiquei 1 ano e meio trabalhando com ele. E aí eu fui para a área da enfermagem, assim, me destaquei bastante como profissional técnico. Por quê? Porque em todo momento eu me colocava em posição de aprendizado. Na enfermagem, não, como assistente do analista, eu estava o tempo todo atento ao que ele fazia para que eu aprendesse e fizesse igual ele. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é você se colocar em posição de aprendiz, de aprendizado o tempo inteiro. Rafael, eu não já sei tudo. Aqui não sabe. Talvez você sabe tudo do que você faz todos os dias, mas isso que você está fazendo todos os dias há vários anos não muda nada e não tem reflexo nenhum de crescimento na sua vida. É só você olhar para você mesmo e onde você está e o que você aprendeu com o passar do tempo. Infelizmente, você pode estar estagnado na sua vida 10, 20 anos porque você parou de aprender. E aí eu falo isso de forma bem clara para vocês, porque a gente nasce aprendendo tudo. A gente não sabe nada, a gente começa num processo de aprendizado desde a hora que a gente sai, da barriga da nossa mãe. E ali a gente aprende a respirar fora, sem a ajuda dela. A gente aprende a falar, engatinhar, caminhar. A gente aprende o beabá, vai para a escolinha, vai só crescendo o tempo inteiro em aprendizado. A gente vê a nossa evolução. Só que aí quando chega na fase aí dos 20, 25 anos, você para de aprender. Porque você não se coloca na posição de aprendizado. E não adquire novas habilidades. Então, perigo, isso faz com que você esteja aí onde você está. E aí você quer crescimento, você quer reconhecimento, você quer novos salários, mas você não se qualifica, você não se dispõe a aprender algo novo. E aí, uma coisa eu digo para vocês, eu aprendi, eu me candidatei para uma vaga, eu passei para outra vaga, eu fui reprovado em uma e passei para outra sem ao menos participar do processo seletivo. Aprendi o tempo inteiro, por mais que eu fiquei 1 ano e meio como assistente de planejamento, eu fiquei o tempo inteiro em posição de aprendizado. Porque tudo eu queria aprender. Fui como estagiário, como técnico também, eu estava em momento de aprendizado. Tinha algum treinamento, o que eu fazia? Papel e caneta. Eu aprendia o tempo todo. Mesmo que tumultuava o plantão, porque a gente sabe que o treinamento no horário do serviço é algo que vai, muitas das vezes, atrapalhar, entre aspas, nossa rotina. Mas é nesses momentos que a gente se diferencia e se destaca. E não é imediatamente. Em alguma oportunidade pode aparecer algo, e que se você estiver preparado, se tiver uma habilidade a mais do que os outros, pode ter certeza que você vai ser o escolhido. Ok? Então, e aí eu aprendi muito o Excel. Assim que eu formei como técnico em enfermagem, eu consegui uma bolsa para enfermeiro, para estudar enfermagem, e aí eu, no final da graduação, consegui uma vaga de estagiário, de acadêmico de enfermagem no hospital. E aí eu fui para trabalhar junto com a gestão, com a coordenação. Eu fiquei como apoio dela ali, mas como acadêmico. E aí essa coordenadora, assim, pessoa fantástica, aprendi muito com ela. Eu estava em posição de aprendizado. Então todas as pessoas que passaram na minha vida foram pessoas que me fizeram crescer. Não porque, claro que porque elas tinham a disponibilidade em me ensinar, mas eu muito mais tinha vontade de aprender. E aí essa coordenadora, ela tinha um relatório que ela fazia mensalmente. E esse relatório, ela fazia ele com 2 dias, porque era um relatório que tinha mais de 100 páginas, era um relatório muito extenso, e aí ela fazia tipo um manual, imprimia 100, 200 folhas, mensalmente, ia marcando item por item, somando. Então, assim, era um relatório muito, muito denso. Só que aí eu fiz uma pergunta para ela. Falei assim, olha, tem como exportar esse relatório no Excel? Olha para você, isso depois de 6 anos, porque minha graduação demorou 6 anos para acontecer. Então, depois de 6 anos, eu como acadêmico,
eu vi ela fazendo um relatório, então eu estava atento à oportunidade de aprender e de desenvolver algo que fosse agregar, né, para aquela gestão, que é uma pessoa que eu admiro muito. E aí ela disse que não tem como. A gente exportou no Excel. O que ela fazia em um dia e meio, 2 dias, não é brincadeira, um dia e meio, 2 dias, com o Excel eu aprendi, eu desenvolvi o relatório para ela fazer em 10 minutos. Cara, impressionante. Em 2 dias de relatório, eu reduzi, né, tirei de forma manual para a forma mais automatizada ali com a planilha do Excel em 10 minutos. Rafael, mas aí era só ela fazer no Excel aqui. Pra ser bem sincero, às vezes você fica tanto tempo fazendo a mesma coisa. Essa é a primeira lição que eu tirei disso. Às vezes você faz a mesma coisa durante muito tempo que você vicia naquilo. E aí você só não consegue pensar em outra coisa, em outra metodologia, porque você está inserido ali naquele negócio, que você não consegue ver outros horizontes. Porque a rotina é maçante, ele é massacrante, muito trabalho, muita demanda. E aí, por mais que para você hoje é muito, mas poderia ter feito isso antes, deixa eu te falar aqui. Se você está no lugar que você está hoje, e aí você imagina que você faz muita coisa, mas sai um pouco do tumulto, para e reflete se realmente o que você está fazendo não é o mesmo que ela fazia. Tá ali naquela rotina todos os dias, fazendo a mesma coisa, você não consegue pensar em algo diferente, né? Porque você está inserido ali em algo que te consome bastante. Então esse relatório, ele foi extremamente otimizado com 10 minutos. E essa habilidade surgiu da época que eu estava como telemarketing. E outra coisa, outro detalhe que eu te falo que é extremamente importante, não importa onde que você estiver, sempre haverá oportunidade para aqueles que querem. Você quer? Comenta aí, deixa aqui nos comentários se você já teve alguma oportunidade e não abraçou, não pôde abraçar porque você não tinha habilidade para aquele negócio. E você, às vezes, teve até vergonha de se candidatar para algo, até vergonha de levantar a mão porque você não estava preparado para aquele momento. Porque a habilidade, ela tem que preceder a oportunidade, né? Quando aparece alguma oportunidade, claro que a oportunidade também você cria as oportunidades, mas muitas das vezes as oportunidades passam. E aí quando você vê a oportunidade e quer se posicionar, pode ser que não dê tempo, né? E aí essa coordenadora, ela teve uma oportunidade em outro setor, e aí quem que ela indicou? Eu fiquei 1 ano praticamente como acadêmico dessa coordenadora. Ela foi para outro setor, teve oportunidade em outro setor. E quem que vocês acham que ela indicou? Então, eu não fiquei um dia desempregado após a minha formação. Um dia. Porque eu estava em posição de aprendizado há 6 anos, aí já 6 anos atrás, como no telemarketing. E aí, como eu disse que a oportunidade, ela sempre vem, ela sempre passa, só que você tem que estar preparado, tem que ter roupa pronta para vestir e agarrar a oportunidade. Porque é algo que muitas pessoas não dão valor, né? No serviço de telemarketing, se você perceber, a taxa de turnover é altíssima, gigante. Turnover é quando entra e sai muitas pessoas, assim, né? A rotatividade de profissional é altíssima. Entende? Então, porque as pessoas estão ali, não dão valor, porque falam, é meu primeiro emprego, não quero muita coisa, não quero responsabilidade. Mas um dos maiores crescimentos que eu tive em relação à maturidade foi na empresa de telemarketing. Fiquei 6 meses como atendente de call center e aí eu fiquei depois 1 ano e meio como assistente de analista. E foi a época que eu mais cresci, porque essa habilidade do Excel me ajuda até hoje em tudo que eu vou fazer. Então, a habilidade, ela tem que ser adquirida a todo momento, porque quando chegar a oportunidade, você consiga aplicar a sua habilidade. Pensa, como que você pode adquirir uma nova habilidade hoje? Eu não falo para você adquirir um novo curso agora, adquirir uma graduação nesse momento, uma pós-graduação, mas é extremamente importante o estudo, obviamente. Tá? Mas aí você tem que pensar que mesmo que você tenha algum estudo, você tem que ter uma habilidade que se destaca hoje no meio de tantos profissionais médios, né? Tantos profissionais hoje que têm a mesma formação, que sabem o básico, que falam assim, eu sei pro meu trabalho, e esquece os outros. Uma outra dica importante que eu dou para vocês. Todos os problemas que tinham, que apareciam, todas as demandas que tinham, era o primeiro a falar assim, eu quero. Porque todo problema é um momento de solução, e todo problema é para você se destacar. As pessoas estão de olho, as pessoas estão sempre observando aqueles que querem crescer, aqueles que querem aprender, que fazem sem reclamar, que está em toda posição de servir, né? E esse é algo que para mim é muito claro, que maior é aquele que serve. Isso não sou eu que estou dizendo. Então, quando você está em posição de servir, você é maior do que dentre todos os outros.
né? E aí, não vou servir pro resto da vida? De forma alguma. A oportunidade chega e você será lembrado. É simples assim. Quantos outros profissionais nessa instituição formados há muito tempo estavam lá e não foram indicados? Simplesmente porque eu trouxe uma solução muito, muito efetiva por uma habilidade que eu tinha adquirido há 6 anos atrás e uma habilidade que muitas pessoas desperdiçaram porque não dão valor para telemarketing e foi onde que eu mais aprendi. Então você imagina os outros profissionais pensando que é um menino novo, acabou de chegar, acabou de formar um diploma, o diploma dele tinha nem, meu diploma não tinha nem saído, tava com a carteirinha, tinha, assim, eu tive que tirar a carteirinha às pressas para poder assinar minha carteira como um enfermeiro. Então eu já fui assumir como coordenador desse setor. Isso para mim é um motivo de orgulho extremamente grande, mas graças a habilidades e posicionamento de aprendiz, de aprendizado. Eu não falo para você ficar como aprendiz e querer ficar só num cantinho, recebendo ordem, recebendo demanda, não. É o que você está fazendo? Deixa eu ver, me ensina. Agora eu vi ela fazendo, aprendi, agora deixa eu fazer. E pega essa responsabilidade para mim. Tinha um problema? Não saber resolver? Como que resolve? Resolve assim, assim, assim. Beleza. A próxima eu vou fazer, eu vou resolver, tá? É dessa forma. É dessa forma que você vai criando, né? Vai colocando um tijolinho, tijolinho na oportunidade. Quando chegar a oportunidade, você vai ter pegado tanto tijolinho, tanta pedrinha, juntado tanta pedrinha que vai servir de um degrau gigantesco para você subir na vida, subir de carreira, crescer, se destacar no meio de tantos. Pessoas medíocres, a enfermagem já está cheia. Pessoas que não querem, né? Que estão saturadas da enfermagem, está cheio. Você não precisa temer a enfermagem. Você não precisa querer sair da enfermagem, a não ser que você queira sair por crescimento. Agora, você ficar trocando de hospital por hospital para fazer a mesma coisa, com a mesma insatisfação, posso te falar uma coisa? Não vai mudar. O que vai mudar é quando os profissionais, não é greve também, tá, gente? Quando chegou a época do piso, aí todo mundo queria fazer greve para receber, mas posso te falar uma coisa? Se pagasse o piso da mesma forma no dia que foi sancionada a lei, você pode ter certeza que não ia mudar nada para a enfermagem, assim como não mudou. Acho que quase 100% das instituições hoje estão pagando o piso. E o que mudou em relação à valorização do profissional? Não mudou nada, a insatisfação dos profissionais foram as mesmas, até mesmo porque não é o dinheiro que faz a diferença. Se você que está na enfermagem hoje, só reflete. Começou a receber o piso, fez a diferença? Não fez. Não é assim que valoriza, não é assim que funciona. A valorização é vinda com conhecimento, a habilidade, ação, oportunidade. Eu aproveito a oportunidade e cresço. E aí pode ser algo que não. A oportunidade pode vir fora da enfermagem, não tem problema. Né? Hoje não estou como enfermeiro dentro de um hospital, mas eu visito cerca de praticamente todos os hospitais de Minas Gerais. Né, de uma região específica, muito mais, claro, mas às vezes eu tenho oportunidade de ir para outra região de algum outro profissional que atende, e aí eu tenho oportunidade de ir. E eu visito hospitais públicos, privados, clínicas, consultórios, laboratórios, eu visito sim. E eu te falo uma coisa, todos os profissionais estão saturados. Aí você pergunta, o que você, né? O que você aprendeu de novo? O que você faz de novo? O que você está investindo em você mesmo? Não tem como, não tem como. As pessoas querem ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Você vai ficar no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, estando com as mesmas pessoas, que vai só aumentar ainda mais a sua energia de reclamação, né? Sua energia de despreparo, sua energia de fadiga, sua energia de desmotivação. Você tem que estar com pessoas que simplesmente têm a energia contrária a essa de negativação. Energias positivas, que buscam crescimento, que buscam entendimento, que buscam novas habilidades, que estuda, que lê as normas, que lê os protocolos, que lê os POPs, que sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, que sabe como que se relaciona com o outro. É perto dessas pessoas que você tem que estar. Então, adquira novas habilidades constantemente. Rafael, comecei a mexer no Excel, vou dar um exemplo. Comecei a mexer no Excel e não consigo. Como assim você não consegue? É só pegar e fazer. Faz 1, 2, 3 vezes. Hoje o Excel não é tudo isso. É assim que tá falando. Para mim o Excel me ajuda até hoje. Sabe uma outra habilidade nova que eu adquiri agora? Inteligência artificial. Que isso? Você não tá usando a inteligência artificial até hoje? Nenhuma. Se eu não me engano, tem quase 10 mil inteligências artificiais hoje. Para você usar. Que faz tudo. Que faz chat, que faz imagem, que edita vídeo, que corta vídeo. Que no seu celular, na sua mão, tem uma inteligência artificial hoje. Celular, reconhecimento facial,
o Siri do iPhone, o Google Assistente do Android. Que é isso? Tudo hoje tem inteligência artificial. Se você não está usando ela, está sendo usado. Não faz sentido. Faz isso, tem que aprender a usar a inteligência artificial. Ah, mas aí eu sou da assistência. Como que a inteligência artificial vai me ajudar? Lembra que a habilidade de conhecer uma inteligência artificial vai fazer você se destacar no meio de todo mundo. Por quê? Vou te falar por quê. Gestão da qualidade hoje, plano de ação, análise crítica, não conformidade, PDCA 5W2H, eu consigo fazer totalmente com a inteligência artificial. Eu sou especialista, né? Eu tenho a formação de auditoria em saúde e gestão da qualidade, e eu sei fazer de forma convencional, só que com a inteligência artificial eu simplesmente faço as mesmas coisas com um tempo muito mais otimizado. Com o quê? Com uma habilidade nova de conhecimento. Não fiz um curso para poder mexer com inteligência artificial, mas eu tive a curiosidade, porque eu falei, agora eu vou aprender. Então, sempre em posição de aprendizado. E aí, quando eu tenho a oportunidade, eu ensino. Eu dou cerca de 2 a 3 treinamentos, no mínimo, por mês. Na empresa que eu trabalho atualmente, a gente, na linha de produtos, nós trabalhamos, nós damos treinamentos constantemente. Então, eu tenho, assim, cada vez que eu falo, eu aprendo mais, porque eu me desenvolvo. Então, até quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo. Não tem como. Você que parou de aprender, você tem que parar de ver. Tá? Não deixem de aprender. E não deixem de aprender efetivamente e até que vocês tenham oportunidade de ensinar. Tá? Então, não deixem as oportunidades passarem. Se preparem antes da oportunidade. Tá? Eu criei uma comunidade, onde nessa comunidade só vai ter profissionais que querem crescimento. Ah, Rafael, mas eu não quero crescer na enfermagem, então não vou entrar no grupo. Olha, posso te falar uma coisa? O crescimento é pessoal. Porque quando você cresce pessoalmente, a área que você for fazer, você vai se destacar. Você vai se dar bem. Então, se você é um profissional hoje que está insatisfeito com onde você está, primeiro, analise o seu trabalho. Tenho certeza que se você está insatisfeito, você está fazendo mal feito. Não tem como. Se você está insatisfeito e está reclamando, não está fazendo, eu sugiro que você saia, se você realmente não quer. Agora, se você quer crescer, eu sugiro a você a continuar no seu trabalho, dando o seu melhor e aprendendo algo novo, porque as oportunidades vão vir. Converse com pessoas que têm a mesma mentalidade. Afaste-se das pessoas que não querem crescer, que só estão no mesmo lugar e são piores do que você. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, nós vamos encerrar ele aqui agora. Eu vou pedir para você curtir, se inscrever, compartilha esse vídeo e deixe um comentário aqui e me diga aí qual outro tema que você quer que eu traga, que eu fale aqui para vocês, tá bom? Mas não deixe. Agora, se não agregou nada, né? Você não gostou do vídeo, não tem problema. O que é importante, eu acredito que eu te incomodei um pouco, tá bom? Então, um forte abraço para vocês e se liga.